Direto da redação. E ontem no Rio de Janeiro, no Tijuca, bairro lá no Tijuca Tênis Clube, o ex-governador Antônio Garotinho, pai do ex-prefeito Vladimir Garotinho, ele lançou a pré-candidatura dele ao governo do estado, pelo Republicanos. Então ele reuniu correligionários, e entre os correligionários que lá estavam, constava lá o prefeito, o atual prefeito de Campos, o Frederico Paes, que discursou. E o Frederico Paes, nesse discurso, ele disse que ele pertence, que ele é de um grupo só, ele foi eleito vice-prefeito 2 vezes, é no grupo do ex-governador do Garotinho, que ele apoia a pré-candidatura do Antônio Garotinho, e que ele é do grupo Vladimir, do Garotinho. E você observa que o Antônio Garotinho está ali junto, e também logo atrás ali tem o ex-prefeito, tá a Rosinha Garotinho também sentada à mesa ali ao centro, e tem lá o Vladimir Garotinho logo atrás. Mas eu vou analisar essa postura daqui a pouquinho. Eu vou primeiro ao discurso, o que diz o Frederico Paes. Ele fala que o Garotinho foi preso em 2 ocasiões porque criou o Bolsa Família, porque criou o programa social, porque deu comida ao povo, né? Outras coisas que ele fala. E ele é do MDB. O MDB no Rio de Janeiro apoia Eduardo Paes. Washington Reis, que é o presidente do MDB, a irmã do Washington Reis, que é alinhada ao Frederico Paes, ele é vice na chapa do Eduardo Paes. E o Vladimir é do PL. O PL vai ter candidato ao governo do estado. Que loucura, hein? É confusão doida, hein? Vamos agora ao que diz o Frederico Paes no vídeo, por favor. Esse dia uma pessoa na minha cidade, Campos, a qual eu tenho orgulho hoje de ser prefeito, falou assim: você não tem grupo político. Eu falei: olha, eu fui eleito em 2020 vice do Vladimir. Com a bênção do Garotinho, eu fui eleito em 24 de novo vice do Vladimir. Então, o meu grupo político é o grupo do Garotinho, a qual o Vladimir pertence. Com muito orgulho. Meu grupo a qual pertence. E, Garotinho, você sabe que eu falo tudo, eu não devo nada a ninguém? Devo nada a ninguém, não. Você sabe por que ele foi preso? Alguém sabe? Porque ele fez o Bolsa Família forte em Campos, que é o cheque cidadão. Aí o cidadão lá prendeu, mandou prender Garotinho. Então, Garotinho, Lula tinha que ser preso, Bolsonaro tinha que ser preso, todo mundo tinha que ser preso, pô. Garotinho foi preso porque ele distribuiu um cheque cidadão, o Bolsa Família de Campos, que Campos tinha muito dinheiro. Ele distribuiu o cheque cidadão de Campos. Não é verdade, doutor Matheus? Tem que botar o dedo na ferida, Garotinho. Eu não devo falar a ninguém, eu falo o que eu quiser. Vou repetir: Garotinho foi preso, os outros governadores foram presos porque roubaram. Garotinho foi preso porque distribuiu renda para o povo pobre. Pai do Bolsa Família, Garotinho. Eu queria aqui agradecer profundamente a caravana de Campos, aos vereadores de Campos. Garotinho sempre falou comigo: Frederico, você precisa gerar emprego. Sempre falou: você precisa gerar emprego. Tudo que Garotinho planeja, ou é para gerar benefício para quem não tem emprego, ou para gerar emprego. Eu conheci os estaleiros, Garotinho. Deixa eu só fazer umas correções pontuais ao Frederico aí, com todo respeito, né? Porque o Frederico, ele fala ali algumas coisas que eu acho que ele deveria ter mais cuidado com o que ele está falando. O Frederico, ele acaba de dizer aí que o Garotinho criou o Bolsa Família. O Garotinho não criou o Bolsa Família em Campos, Frederico. O Garotinho criou, na verdade, ele rebatizou um programa social com o nome de Cheque Cidadão. Não foi Bolsa Família, não. Havia aqui o Vale Alimentação no governo Arnaldo Viana, que foi denunciado pelo Garotinho. O Garotinho denunciou, dizendo que estavam usando o Vale Alimentação. Foi um dos fundamentos para a cassação, inclusive, do campista. Ainda estava na denúncia, no bojo da denúncia que cassou o Carlos Alberto Campista em 2004, que foi teria sido o uso do Vale Alimentação para obter votos na eleição. O Garotinho, ele ganha a eleição depois sequencial. Não, aí ganha o Alexandre Mocaibe, continua pagando Vale Alimentação. O Garotinho depois, quando a Rosinha ganha o Arnaldo Viana numa eleição, ele entra e rebatiza o programa com o nome de Cheque Cidadão, que era um programa que ele tinha criado, que a Rosinha batizou no estado Cheque Cidadão. E que também foi alvo assim, de muitos escândalos eleitorais na época. Na eleição de 2024 em Campos, o governo do estado distribuiu amplamente o Cheque Cidadão na cidade. Isso gerou, inclusive, a ação judicial de investigação eleitoral contra os candidatos, contra o Geraldo Pudim, que foi o candidato do Garotinho, contra o Garotinho, contra a Rosinha. Só não houve condenação porque na época a Rosinha tinha o controle do estado, governava o estado, então ali houve digamos, um entendimento muito grande, né? Uma influência muito grande governamental junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e isso foi patente, isso sempre acontece.
E daí então, só pra gente diferenciar isso. E outra coisa, ele tinha que prender o Lula por ter criado. O Lula também cria o Bolsa Família, mas havia um programa no governo de Fernando Henrique que era o Bolsa Escola. O Lula, ele amplia o Bolsa Escola, ele transforma aquilo em renda também, assim, um trabalho de renda mínima para famílias, e que é um bom programa, né? De renda, porque há uma contrapartida para receber o Bolsa Família, a criança tem que estar matriculada em escola. Então você acaba criando uma janela de saída para o Bolsa Família. E daí então criou-se o Bolsa Família. Bolsonaro não tinha que estar preso não, porque senão já está preso. Ele não tinha que prender Bolsonaro, Bolsonaro já está preso, Frederico, já está condenado por tentativa de golpe. E o Bolsonaro tentou cortar o Bolsa Família. Ele criou, na verdade, o auxílio emergencial na pandemia, que não foi o Bolsonaro que criou, porque o Paulo Guedes queria cortar. Quem impôs o auxílio emergencial foi o Congresso Nacional. Os deputados e os senadores aprovaram o auxílio emergencial e ele teve que entubar. Mas até então Paulo Guedes, que era ministro da Fazenda, queria cortar o auxílio emergencial. Então só para a gente pontuar isso, a gente fazer essas colocações aqui. O garotinho foi preso no âmbito da Operação Chequinho, que foi o uso de programa social para troca de voto, não foi por ter criado. A Polícia Federal, a Justiça, só para uma questão também de coerência no que a gente vai falar aqui, informar, ela investigou o garotinho, a denúncia era o uso de programa social para a compra de votos, cheque cidadão. A Polícia Federal fez o trabalho, denunciou, o garotinho foi condenado em primeira, em segunda instância, entrou com recurso. O Supremo Tribunal Federal agora anulou uma das ações no âmbito dessa investigação, por quê? Considerou que houve quebra da cadeia de custódia. Então não houve uma absolvição. Na verdade, houve uma quebra da cadeia de custódia. Por quê? Ao extrair dados de um celular, de um computador, no âmbito de uma investigação, a polícia ela tem que periciar aquilo, tem que ter autorização judicial, tem determinadas normas para que esse material ele não seja editado, ele não seja ali manipulado. A Polícia Federal, na época, não fez isso. Ela colocou um pendrive no computador, obteve e colocou o conteúdo desse pendrive como prova no processo. Então isso provocou uma nulidade. E quem anulou foi o Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o processo na eleitoral ele volta para recomeçar, porque havia vícios processuais. Então tudo indica que vai caminhar até para prescrição. Então é só para a gente fazer aqui a colocação e colocar tudo nos devidos, assim, porque senão eu vou estar praticando fake news. Eu vou estar praticando desinformação e isso não é o objetivo nosso aqui, né? De forma alguma. Então só para a gente situar aqui. E você vai ver agora na imagem uma outra questão, porque o repórter ele tem que saber interpretar o gestual. Porque muitas vezes o gesto, o comportamento do político fala muito mais do que a expressão labial, o que ele está falando. Vamos mostrar aqui uma cena. Veja bem quando o Frederico ele cita o garotinho e o Vladimir, onde Vladimir está e onde o garotinho está. Mostra a imagem aí, por favor. Olha só, garotinho cruzou os braços aqui, olha lá, o Vladimir com os braços cruzados lá fora, lá atrás. Isso é sinal de resistência ao que Frederico, isso é um comportamento humano que ele é até involuntário. Mas a mente humana, né, o comportamento humano é algo fascinante você estudar. Então o gestual mostra ali o que? A resistência de Vladimir de braços cruzados e a resistência também do garotinho quando ele cita. E o Vladimir não está à mesa, o Vladimir está lá atrás, está na coxia, está nos bastidores. Então isso demonstra ali o seguinte, a resistência fortíssima, né, entre pai e filho nesse contexto. O garotinho é pré-candidato no Republicano, Vladimir filiado ao PL, o PL vai ter candidato, olha, os dois de braços cruzados. O gestual diz tudo, né? Como o gestual diz. E o repórter que não sabe interpretar assim, que não vê, que não tem essa visão panorâmica, ele não é repórter, ele é foca. Então isso aí, o que lhe dá isso daí, na verdade, são anos de experiências, é estudo profundo, é acompanhamento, né? Então você não vai ver isso em qualquer lugar. Quem trabalha com futrica não vai ver isso. E como já dizia o Van der Rohe, Deus está nos detalhes. Esse evento foi no Clube Tijuca, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.
no Rio de Janeiro, por ocasião do lançamento da pré-candidatura de Antônio Garotinho pelo Partido Republicanos. Se você me pergunta, Fabrício, você agora há pouco se me perguntava aqui se eu achava que o Garotinho ia ser candidato. Você estava me perguntando, você acha que o Garotinho é realmente candidato? É o que todo mundo pergunta, né? Roberto, as especulações alegam que ele quer incomodar um pouco o cenário político do governo do estado, né? Ele quer entrar ali para debater informações, para discutir, apresentar denúncias, que é um perfil dele muito forte. E isso eu acho que mexe e aumenta também a expectativa e criando chances de ele, de repente, subir nas pesquisas. O que você acha? Ele, na verdade, o Garotinho é muito talentoso, né? O Garotinho, ele fala bem, ele é talentoso, ele tem conhecimento histórico. Comunicador há muito tempo, né? Isso. Ele, num processo eleitoral, com todas essas condições, ainda que sejam assim, ele está sendo candidato em umas condições assim, muito precárias, do ponto de vista estrutural, mas se ele for candidato, ele tem essa capacidade de embaralhar o jogo. Ele pode não ganhar. É isso que eu tô mas falando. Ele vai tumultuar. Vai mexer o cenário ali, né? Ele tem capacidade de levar a eleição para o segundo turno. E vamos combinar aqui que o Garotinho, em termos de comunicar, de falar, do didatismo, ele é muito melhor que o Eduardo Paes. Sem dúvida. Ele se comunica muito melhor que o Eduardo Paes. O mais popular. O Garotinho frente a frente com o Eduardo Paes, ele vai estraçalhar o Eduardo Paes. Mas vai estraçalhar, vai sapatear sobre o Eduardo Paes. Isso você pode ter certeza. Até porque ele já foi governador do estado, né? Já tem uma experiência grande aí. Ele é talentoso para isso. Ele sabe fazer isso, ele sabe como pegar, ele é calmo, ele sabe pontuar. Quando o Garotinho ele se concentra, ele se detém, ele foca nisso daí, ele é bom. Mexe na ferida ali, ó. Ele é muito bom, ele tem que ser respeitado nesse aspecto aí. Agora, eu acho difícil. O Garotinho é bem melhor, você não compara, porque a pessoa tem que fazer leitura entre Garotinho e Vladimir. Uma coisa é Vladimir Garotinho, outra coisa é Antony Garotinho. Antony Garotinho e Vladimir vai uma diferença muito grande. Vladimir deve muito a Garotinho, embora ele ignore isso. Tanto é que leva o nome do pai. O político ali é Garotinho, foi Garotinho que criou, muito embora ele ignore essas coisas, mas ali digamos que o grande alicerce de todo esse projeto, de tudo ali familiar, foi o Antony Garotinho, o Antony Garotinho. Tem que ser respeitado. Mas eu vejo, olha só, Garotinho ele não tem partido, não é dele, ele não tem controle sobre republicanos. Então qualquer negociação que republicanos façam com o Eduardo Paes ou façam com qualquer outro, se quiser o republicanos excluir o Garotinho, vai excluir, vai tirar o Garotinho do jogo. Então ele não tem domínio sobre a máquina partidária. Eu percebo, Roberto, que o Vladimir é respeitado hoje por conta do pai. Por causa do pai. Sem dúvidas. Obviamente. As pessoas tentam se aproximar dele por agora conta do pai. Vladimir vem. Agora o Frederico chamou o Vladimir vem à frente. Ele estava lá na coxia, né? Eu não tinha visto. Ele vem ali à frente. Ele foi provocado. Mas eles não se olham. O pai e filho não se olham ali. Ele não chega perto do pai. Ele foi para a esquerda. Lá, ficou estranho, lá né? Na ponta. Exatamente. Garotinho, E ele finge. E o pai finge que ele não tá nem aí. O Garotinho ele se sente incomodado com isso, obviamente. Ele é pai, não é? O Garotinho é pai, pô. É uma relação entre pai e filho que me incomoda muito você se intrometer, você se meter nessa relação. Mas ele é pai e ele tem ali Só um resumo que eu quero te perguntar. O que você achou do discurso do atual prefeito de Campos, Frederico Paes? Ele atacou ali, de certa forma, a justiça, né? Ele diz ali que a justiça prendeu o Garotinho, porque o Garotinho criou o Bolsa Família. Então, os juízes lá atrás que prenderam o Garotinho são contra pobres, são contra... Eu acho que ele fez um ataque frontal às decisões. Você acha que ele perdeu a oportunidade de ficar quieto? Eu acho. Ele tem que modular o que ele fala. O discurso, né? Porque ali foi um ataque frontal aos órgãos de controle externo, ao judiciário. Então, todo mundo que prendeu o Garotinho... Porque o Garotinho criou um programa social para matar a fome. E foi isso que o Frederico disse. Eu não diria isso. Você pode discordar de uma sentença de um juiz, de uma sentença, de uma acusação, qualquer coisa, tecnicamente. Mas daí dizer isso, primeiro, que não é verdadeiro isso. Isso não é verdadeiro. Houve uma motivação para a investigação. A Polícia Federal foi motivada. Se ela cometeu erros no decorrer da investigação do processo, é uma coisa. Agora, daí um juiz falar e um delegado, todo mundo, olha, vamos processar ele porque ele criou um programa para matar a fome de pobre. Você acha que algum juiz, um delegado, alguém vai fazer um negócio desse? Não tem. Pegou mal. Não tem sentido isso. Esse tipo de colocação é inapropriada. É uma observação pessoal, né?
Cada um observa de uma forma. Por isso que eu te perguntei. É, uma observação pessoal. Outras pessoas vão interpretar de outra forma, vai achar que foi discurso, que é palanque, mas tem que ter cuidado com o que fala em palanque, né? Porque o político, na vida política, o passado vem na frente.